Pai Nosso, Jesus nos ensinou a rezar dizendo: dai-nos o pão nosso de cada dia. O que significa isto? Dai-nos o pão nosso de cada dia. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Que bonito, os discípulos pedindo para Jesus: ensina-nos a rezar. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: você quer aprender a rezar? O teu mestre é Jesus. É preciso olhar como Jesus reza e a gente precisa seguir os passos dele. Por exemplo, Jesus ia para a solidão para orar. Jesus rezava a noite inteira. Sabe, várias coisas Jesus vai nos ensinando o que é oração, como rezar. E agora Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir: o pão de cada dia dai-nos hoje. É claro que podemos dizer que este pão é o pão material? Sim. Deus quer te dar o pão de cada dia. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer: olha, eu cuido até dos pássaros. Então, quanto mais de vocês, eu cuido de vocês. Eu darei a vocês tudo o que vocês precisam. Os pássaros não trabalham e eu cuido deles. E meu Pai os alimenta. Portanto, não fiqueis preocupados com a vossa vida, com o que comereis, com o que vestireis. Não é isso? Mateus capítulo 6. Mas dizer que é só o pão material que Jesus está dizendo aqui seria esvaziar demais o Evangelho. É muito mais profundo do que isto. Quando Jesus fala: dai-nos o pão de cada dia, ele também está falando de um pão que é espiritual. Então, ao pedir o pão cotidiano, solicitamos tudo que é necessário para a vida presente. Tudo que é necessário para a vida presente. Então, tem a ver com coisas materiais? Sim. Sim. Dizer que Jesus não está preocupado com o nosso alimento não é correto. O próprio Jesus, quando as pessoas ficaram 3 dias ouvindo a sua palavra, e Jesus fica preocupado também com o alimento físico, eles estão há 3 dias comigo, eles não têm o que comer, e Jesus multiplica os pães. Dizer que Jesus não está preocupado com isso? Não. Jesus está. Jesus quer te dar o pão de cada dia, e não só o pão. Jesus quer te dar o que é necessário para a sua vida presente. Necessário, não o desnecessário, não o supérfluo. Jesus quer te dar o necessário para a sua vida presente. Mas, sobretudo, o alimento espiritual que fortalece para a vida eterna. Porque, veja, alimento material é importante? É. Mas só ele resolve a minha vida? Não. Alimento material é importante? É. Mas só ele resolve a minha vida? Não. Eu preciso de um alimento que me leva para a vida eterna. E é sobre isso que Jesus está falando, o material e o espiritual. E o mais importante, sobretudo, o espiritual. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 35. João capítulo 6, versículo 35. Jesus replicou:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, quando Jesus nos ensina a rezar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de cada dia nos dai hoje. Mas que pão é esse? É o pão material? Sim. Mas é o pão espiritual? Sobretudo. Por que que é o pão espiritual? Eu sou o pão da vida. Então, se ele está falando de pão, está aqui. Também nós precisamos aplicar isto. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E veja que Jesus está falando de fome. Assim como o pão, sim, o pão material mata a sua fome, mata. Ah, mas não só o pão espiritual mata a sua fome, eu também mato a sua fome. E aqui é o que muita gente do mundo ainda não entendeu. Que a gente não precisa só de pão material. Nós também precisamos de pão espiritual. Meu irmão e minha irmã, que você nunca se esqueça disto. Deus quer que eu tenha as coisas necessárias materiais, mas o mais importante, eu não posso esquecer disso, eu preciso alimentar a minha alma todos os dias. E qual é o pão que alimenta a alma? Qual é o pão que alimenta a alma? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Jesus é o pão que alimenta a alma. Portanto, escreve aqui nos comentários, Jesus é o pão que eu preciso todos os dias. Jesus é o pão que eu preciso todos os dias. Coloca aí, para alimentar a minha alma. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.